abrir nossas Bíblias no livro de a Carta aos Hebreus, capítulo 11, mais uma vez nesse texto bastante conhecido. Hoje vamos pegar um personagem desse aqui que é muito interessante, 11, do 24 ao 27 somente, que vamos estar lendo. Hebreus, capítulo 11, versículo do 24 ao 27. Carta aos Hebreus, né, a gente sempre tem como referência como sendo Paulo que escreveu, mas não há assim uma certeza absoluta, mas pelo contexto, não há uma assinatura também, mas é uma carta assim maravilhosa aos Hebreus, né? Quem são os Hebreus? São os descendentes de Abraão, não é isso? Então, carta aos Hebreus. Quem é descendente de Abraão aqui? Levanta a mão, viu? Vós sois, né? Descendente de Abraão, Jesus disse. Então, a palavra diz assim, ó: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que o ex-tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Santo Deus, fala o nosso coração nesta noite, Senhor. Derrama da tua unção, Pai, do teu poder. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvirmos a tua palavra, Senhor amado. Derrama sobre cada coração nesse lugar, Pai. Desde já eu quero te agradecer e entregar a Ti, Pai, todo o crédito, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis sentar. Aqui é a galeria dos heróis da fé, né, onde o escritor dos Hebreus vem fazendo aqui um apanhado, né, um apanhado bíblico dos grandes homens de Deus, dos seus feitos e tudo mais. E se nós observarmos aqui, o texto já diz a galeria dos heróis da fé, né? Foram homens que fizeram grandes coisas ou coisas incríveis pela fé, né? Pela fé. E aqui nós vamos ver aqui que Moisés, irmãos, ele só nesses versículos aqui, 1, 2, 3, 4 versículos, nós vamos ver que Moisés teve que tomar 5 atitudes, né, que o fez quem Moisés era, porque até então Moisés era um príncipe do Egito, né, e vivia lá na riqueza, na herança que tinha lá, era um nobre, filho da filha de Faraó, e talvez até seria o príncipe, seria um faraó no futuro, porque ele era legítimo, ele era reconhecido legítimo como filha da filha de Faraó, entendeu? Então poderia ser ele um dos escolhidos a ser o Faraó, mas nós vemos aqui que eu quero ter um ditado que diz assim, que uma ilustração não é bem uma ilustração, né, um fato verídico, mas que tem a sua importância, que certo escultor, ao esculpir a estátua de Moisés, ele percebeu que a obra de suas mãos estava tão bem feita que pensou que ela até poderia falar, né? Sabe quando você vê uma escultura assim, você vê assim, nítida, igual a gente vê hoje, né, no de cera, hoje então tá assim uma coisa impressionante, né? Eles fazem aquele boneco de cera assim, se bobear, tu conversa com o boneco, depois quando tu vê que o boneco não reage, tu vê que é de cera. Mas assim, eles fazem uma coisa. Então esse escultor, ele esculpiu essa imagem de Moisés, e certamente na rocha, né? E ficou tão perfeita, e ele se dirigia-se a ela dizendo: fala Moisés, né? Fala Moisés. Então, irmãos, por que eu peguei esse trechinho dessa ilustração? Porque até hoje Moisés fala, irmãos. Até hoje Moisés fala. Aquela viúva lá que só ofereceu aquelas 2 moedinhas, não fez nada, não tem nada registrado, certamente que ela fez muita coisa, mas não tem mais nada registrado nas escrituras que ela tenha feito, a não ser ter entregue as 2 moedinhas
e é citada até hoje. Amém? Fala até hoje. A prostituta Raabe abandonou a sua vida e até hoje se fala, né? Quando você abre as escrituras, está ali a história da prostituta Raabe e Deus usa a história dela para falar com a igreja hoje, porque aqui é a palavra de Deus para hoje. A igreja que passou, o que passou, passou. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é atual para hoje. Atual para hoje. E ao lermos sobre a fé de Moisés, nós vimos aqui que o texto fala assim, ó, pela fé Moisés sendo já grande. Antes de nós começarmos nesses 5 tópicos, nós vemos que Moisés já sendo grande, irmão, sendo já grande, quer dizer que era uma pessoa com entendimento próprio, que já era capaz de tomar suas próprias decisões, que tinha entendimento daquilo que estava fazendo, ou seja, que já era uma pessoa adulta. O adulto, porque o que nós vemos hoje, né? Quem tem filho adolescente, quem já criou filho, sabe como é que funciona. Quando eles chegam a uma certa idade ali, dos 11 anos assim até os 18, rapaz, às vezes até passa alguns, né? Mas fica uma contenda, ele quer ser mais, quer saber mais, quer discutir, quer se posicionar, né? Quer se colocar como já sendo uma pessoa independente, e isso está na pessoa, e nós temos visto aí nesse mundo louco do jeito que está, por isso que a gente fala que é o fim dos tempos, o amor de quase todos se esfriando, aonde a gente já vê casos de crianças sendo trocada ao sexo da criança pequenininha, de 8 anos. Uma criança de 8 anos não tem escolha, quem está escolhendo é alguém por ela, né? E já tem casos até de pessoas, de menina, de menino que foi operado e que agora está processando a clínica porque ele não sabia, e de fato não sabe, não sei quem é que quem com o seu juízo perfeito vai dar ouvido no sentido de aceitar um argumento totalmente contrário de um adolescente ou de uma criança. Mas aqui o texto diz que Moisés já era homem grande, o texto fez questão de frisar que Moisés não era um garoto de 16, de 15, de 16 anos, mas já era um homem feito, que tomava suas próprias atitudes, tinha sua própria consciência. Ele já foi, apesar de ter sido criado no Egito, porque você é criado, você é ensinado, mas depois chega um momento que você fica uma pessoa que toma suas próprias decisões, porque o homem é dotado do livre arbítrio, né? Então você, quando chega a uma certa idade, aí você assume a sua vida diante de Deus. E os mais espertos entrega a Deus, né? E procura andar na fé. E sendo um homem já grande, então nós encontramos aqui 5 atitudes tomadas por ele pela fé, que marcaram a sua vida e o levaram a ter sua grande experiência com Deus. Porque aonde que Moisés encontrou com Deus? Lá no deserto, não é verdade? Lá no deserto, lá sendo fugitivo, quando ele estava ali no Egito e aproveitando daquela vida, e Deus não tinha falado com Moisés ainda. Deus não tinha falado com Moisés. Deus não tinha, porque às vezes você pode falar assim, não, mas também Moisés, Deus falou com Moisés, mas falou depois que ele tomou essas decisões todas, depois que ele entregou a sua vida a Cristo, depois que você descobriu que é melhor servir a Deus, aí é que Deus começa a falar contigo. Deus não pegou ele lá sem ter seguindo lá e de repente, não, ele resolveu, tomou uma decisão. O texto diz que foi ele, né? Sendo já homem grande. Aí começa aqui o texto dizendo assim, ó: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, recusou. Isso é uma decisão que ele tomou. Isso faz parte do livre-arbítrio dele. Ninguém é obrigado a pecar, irmãos. Ninguém é obrigado a viver do jeito que o outro quer. Ninguém é obrigado a aceitar o que o outro quer que você aceite. Por isso é que Deus, eu sempre deixo claro, não aceita justificativa. Não aceita.
Pode estar errado do jeito que for, já desde o paraíso foi assim, né? Deus deu a sentença para cada um, mas não aceitou justificativa. Porque não tem explicação. Você fala assim: não, irmão, eu me desviei por causa do pastor, ou me desviei por causa do irmão Y, ou do irmão X. Ninguém se desvia por causa de ninguém. Se desviou porque você escolheu o mundo. Se desviou porque você colocou os seus olhos no colorido do mundo, como Demas. Paulo diz: Demas amou mais o mundo, e aí se afastou da obra de Deus. Já era um seguidor de Paulo. Imagina um seguidor do pastor Carlos. O seguidor de Paulo abandonou tudo e foi para o mundo. Seguidores de Jesus: está indo todo mundo embora, né? Mas Pedro ficou, porque sabia que só Jesus tinha a palavra de vida eterna. E a recusa, irmão, o que é uma recusa? A recusa, ela é feita quando se faz uma comparação de valores, né? Quando você faz uma comparação de valores, o que Moisés estava recusando aqui, palácios, tesouros, banquetes, poderoso exército, que é o que tinha naquela época. Era o exército mais forte do mundo na época de Moisés, era o país mais poderoso do mundo, um título de faraó, de filho de faraó, qualquer parentesco com faraó, você era idolatrado no mundo todo daquela época. E foi isso que Moisés estava medindo quando recusou, comparando, né? Que quando você faz uma proposta, quando alguém te faz uma proposta de emprego, de alguma coisa, você fala: bom, não vai dar, eu vou ter que pagar uma passagem para ir não sei aonde. Aí você fala: acho que não dá não, vou ganhar tanto, isso aí não vai dar, vou ter que levantar tal hora. Então, quando você recusa alguma coisa, é porque você viu que aquilo não era bom para você. Mas olha só o que Moisés viu que não era bom para ele, né? Palácios, tesouros, banquetes. Ou seja, à luz da razão, é impossível imaginar como recusar tudo aquilo. À luz da razão, o homem natural, um homem sem Deus, jamais vai fazer uma recusa dessa. Amém? Para nós abandonarmos, para nós recusarmos certas situações do sistema, do mundo, porque eu tenho dito para a igreja, o sistema tem atacado todas as áreas, inclusive a igreja. Nós estamos vendo aí proposta de alteração das escrituras. Eu andei lendo um texto aí, não sei se pode ser verdade ou não vou citar nome nem nada, que até 2028 será proibido. Até 2028. Essa semana parece que um pastor conhecidíssimo, né? Parece que foi proibido de pregar o Evangelho. Porque se pregar o Evangelho na íntegra, por que vai ser proibido? Porque eles vão considerar que a Bíblia é homofóbica, que a Bíblia induz a violência, porque manda matar, porque eles vão pegar aqueles textos ali daquelas guerras, aquelas coisas, aquelas ordens de Deus, e vão distorcer, né? E vão pegar do jeito deles, e aí vão querer reescrever as Escrituras. E já tem gente, irmão, que nem tem nada a ver com Bíblia, que nunca leu a Bíblia, dizendo que precisa reescrever a Bíblia, só porque ela descobriu que algum texto não condiz com a vontade deles, mas nunca leu toda, porque a Bíblia, ela se interpreta, né? É de Gênesis a Apocalipse. Aqui dentro você não entendeu, continua lendo, que daqui a pouco você vai entender. Pede a Deus para abrir o entendimento. Então a primeira atitude de Moisés, irmãos, foi uma recusa, e que a luz do intelecto humano é uma coisa assim impossível. Não estamos pregando nada que seja fácil, porque na obra de Deus não tem nada fácil. Você não viu? Nós falamos: vamos fazer um evangelismo, pastor. Aí saiu um casal da igreja, do nada, sem explicação, sem nada. Se a dificuldade foi com alguém da igreja ou com a igreja, já ainda saiu mentindo, porque falou que não foi,
Eu perguntei, não foi. Não foi nada com a igreja, então não posso fazer nada. Saiu. Então, olha só o que acontece. Segundo, vamos lá. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, né? Príncipe do Egito. Quem já viu aquele desenho, o Príncipe do Egito? Já assistiu, né? Desenho maravilhoso. Eu coloquei para minhas filhas ver. Hoje não adiantou mais nada, mas tinha até pouco tempo, tinha um vídeo lá em casa, o DVD do Príncipe do Egito, entendeu? Era assim, muito legal. Versículo 25, ó. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O que é a escolha? A escolha, irmãos, é um livre arbítrio, ou seja, voluntário e espontâneo, não é uma coisa obrigatória, amém? Não é uma coisa obrigatória. Para você fazer uma boa escolha, ou para você, boa escolha no sentido assim, de você escolher com consciência, tem que ser apresentado para você os fatos verdadeiros. Não é pregar para você, ó, para de sofrer, que Deus vai fazer isso, vem para a igreja. Não, o Evangelho é abandonar pecado, o Evangelho é ficar contra o sistema, e Jesus Cristo falou assim, ó, eles vão odiar vocês, porque odiaram a mim. Se você for na íntegra, viver o Evangelho, vão odiar você. Se não odiar, porque você está andando para o mesmo lado, porque foi Jesus quem ensinou isso, que vão odiar, não vai ter jeito. Então, o que é a escolha? É um livre-arbítrio, ou seja, voluntário e espontâneo. Recusar e escolha andam juntas. A palavra recusou uma coisa e escolheu outra, né? Andam juntas, porque no que você escolhe, porque até a palavra recusar é uma escolha, você escolheu recusar. Você podia escolher aceitar. Então essa palavra andam juntas. Então essa segunda aqui é dizer assim, ó, escolher agora. Mais complicado ainda é que escolher ser maltratado com o povo de Deus é uma escolha difícil, irmãos. Ele via o povo sendo oprimido. Inclusive quando ele defendeu o camarada dele lá, é porque ele estava sendo açoitado. Um hebreu estava sendo açoitado, porque eles oprimiam. Eles eram escravos no Egito, eles não eram um povo livre. Quem, na sua sã consciência, vai escolher sair de príncipe, de dono da situação, como Paulo? Paulo fez isso também. Paulo fez isso. Quando Jesus apareceu a Paulo estava indo para Damasco com uma carta, com autorização para perseguir os cristãos que ele encontrasse lá. E depois ele conta isso e fala assim, eu não sou digno, Jesus me chamou, mas eu não sou digno, porque eu perseguia os cristãos. Quando Estevão foi apedrejado até a morte, as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo. Isso significa o quê? Que a autoridade daquele grupo que estava apedrejando estava sobre Saulo. Aqui as vestes do homem, os pés de Saulo, era Saulo ainda. Mas aí ele escolheu servir a Cristo. Quando Cristo aparece para ele o aceita imediatamente. E ali passou mais ou menos isso que passou Moisés. Ele passou de perseguidor, de doutor, de fariseu, de mestre da lei, agora a ser um perseguido, a ser um fugitivo, a viver fugindo, porque agora eles odeiam a ele também. Antes o adoravam. Aqui o ajudante de Gamaliel, o discípulo de Gamaliel, que beleza, né? Tapinha nas costas, mas agora queriam matar Paulo a todo custo. Por quê? Porque escolheu seguir a Cristo. Passou de perseguidor, e é mais ou menos isso que aconteceu aqui com Moisés. E ele escolheu, o texto diz assim, ó, que ele vai só escolhendo antes, né, ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O que é escolher ser maltratado? Escolher ser maltratado com o povo de Deus é uma escolha difícil.
é o vitupério de Cristo. Vitupério significa vergonha. Foi o que Jesus enfrentou, a vergonha que Jesus enfrentou por causa de nossos pecados, para encobrir os nossos pecados. A vergonha de Cristo. A cruz era uma morte vergonhosa. Quem não acompanhou a Jesus, quem passava por lá, eles ficavam na cruz para exemplo. Não era tirado. Eles retiraram Jesus da cruz ao pedido de José de Arimateia, porque era conceituado entre os romanos lá. Porque os romanos ficam fazendo lobby, né? Lembra? Pilatos não queria, ele não via motivo para matar Jesus, mas Jesus não se defendia, porque tinha que morrer, né? E ele foi atender o pedido dos fariseus, para fazer lobby, para eles não ficar arrumando revolução, para o governo dele ficar numa boa, para poder César olhar e, ó, Pilatos está indo bem, né? Fazendo política, irmãos, são capazes de tudo, até hoje ainda é assim, estão capazes de matar o inocente, como é o caso de Jesus. E aí Pilatos atendeu, e depois fez um lobbyzinho também, atendeu lá o pedido de José de Arimateia, era, né, para Jesus não ficar na cruz, porque aqueles outros iam ficar na cruz. E para vergonha, a cruz era vergonha, morrer na cruz era uma vergonha. Ali só tinha bandidos, salteadores, homens que não valiam nada mesmo. Não se crucificava uma pessoa inocente ou por qualquer bobagem. E no entanto crucificaram a Jesus por causa dos nossos pecados. Versículo 3, terceira opção. Primeiro ele recusou, a segunda ele escolhe, a terceira opção é só, recusa, escolhe, tá? Aí vai assim, ó, versículo 26, tendo por maior prazer a riqueza, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Quer dizer, ele recusou, preferiu a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito. Porém, tinha em vista uma recompensa. Ele fazia tudo isso por quê? Porque tinha em vista a recompensa, né? Antes da gente chegar no outro tópico, o que tem em vista a recompensa? Você tem interesse em alguma coisa, irmãos. Por que você fez isso? Porque apaixonou, por exemplo. Porque tem um interesse. Eu trabalhei numa firma, eu era vendedor, e aí uma certa feita, eu entrei com o meu pedido lá na firma, lá no departamento lá de vendas lá da firma. Aí chegou lá, o gerente falou que eu estava vendendo num cliente, numa menina lá que tinha começado há pouco tempo lá na firma. Aí eu fui lá, peguei a minha pasta, que eu tinha as cópias todinha das vendas que eu fazia, né? Peguei a pasta, aí comecei a mostrar para ele as cópias das vendas. Você acredita, parecia o nosso Supremo, agora eu lembro hoje, você acredita que mesmo eu mostrando as cópias de que eu já vendia para aquela firma, 1, 2, 3 anos, e a menina que entrou agora não tinha nem um ano, e eu já vendia para aquela firma antes, ainda assim, ele ainda achou que, ainda ficou batendo boca, na época eu não era cristão, né? E batendo boca, eu era meio desaforado, não aceitava muito não, mas batendo boca, eu olhei para ele assim, rapaz, o que está acontecendo? Você tem acontecendo alguma coisa com vocês dois, Júlio? Porque eu estou mostrando para você aqui a comprovação de mais de 3 anos que eu vendo para essa firma, e ainda assim você está aceitando que aqui o cliente é da menina? Já fui várias vezes nesse cliente. O que está acontecendo? Olha só, a pessoa fica cega, toma uma decisão por interesse. Não é verdade? Ele estava com interesse, ele estava com um caso com a menina, depois descobriu que estava com um caso com a menina. Eu sabia disso, quando aconteceu isso eu já sabia. Isso de vez em quando acontece em várias firmas. Aqui em Piabetá também, quando eu trabalhei, aconteceu um negócio desse também. Eu cheguei e falei com a menina assim, o que está acontecendo? Você chegou ontem, já quer mandar no escritório, quer mandar na gente, tudo. Aí depois fui descobrir que estava com o patrão, né? Então, quer dizer, quando tem interesse, a pessoa às vezes toma a decisão errada, igual Pilatos tomou a decisão de matar Jesus, né? Agora,
Moisés também tinha interesse, só que o interesse dele era nobre. Ele tinha interesse de viver a eternidade. Ele visionou a herança eterna em Cristo Jesus. Amém? E ainda não, Jesus não tinha vindo, mas ele já tinha aberto o entendimento que em Cristo Jesus nós iríamos ter uma eternidade para viver, maravilhosa, do que os prazeres do Egito temporário. Porque tudo nessa terra é temporário. Tudo temporário. Então o que aconteceu agora sim? Pela fé, versículo 27, pela fé, deixou o Egito, ou seja, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo invisível. O que aconteceu? Ele deixa, o que é deixar? Recusar o Egito, mas permanecer lá significa para ele uma sentença de morte, pois Faraó queria matá-lo. Então olha só, ele recusou. Como é que ele vai permanecer lá? Então ele tomou a decisão de quê? De deixar, né? Precisou fugir, precisou sair. Se ele quisesse ficar no Egito, ainda assim poderia ainda ter algum jeito, mesmo ele ter tido matado um egípcio, porque ele era o filho da filha de Faraó. Ele podia dizer que se arrependeu, que se confundiu, e não ia demorar para ser aceito isso aí. É só entrar com a fraude que eles aceitam. Mas ele preferiu deixar o Egito. Então deixou o Egito, saiu do Egito. Porque, irmãos, quando nós temos a visão de Cristo, nós precisamos deixar o mundo. O Egito aponta para o mundo. Não tem como você arrumar um problema desse com o mundo. Como Jesus disse, o mundo vos odeia. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa, e continuar vivendo no mesmo sistema do mundo, na mesma rodinha, na mesma panela, na mesma turminha, no mesmo... Então os negócios do mundo é só o necessário. Só o necessário, naquilo que for glorificar o nome de Deus. Amém? O nosso negócio no mundo tem que contagiar o mundo, vigiar para que o mundo não nos contagie, porque o mundo, irmão, é favorável. Você vê o Egito, banquetes, festas, riquezas, proteção, tudo tinha ali, orgia, toda nojeira tinha ali, que a carne gosta. É preciso abandonar aquilo tudo. Agora, quem foi que obrigou a ele a fazer isso? Foi decisão dele, irmãos. Foi decisão dele. Foi algo que nasceu no coração dele. Então, como é que funciona na obra de Deus? Do mesmo jeito. Nós temos que sermos voluntários a seguir a palavra de Deus. Deus faz um chamado, né? Mas você não é obrigado a aceitar. Tanto não é que Deus falou para Caim: não é nisso que serás aceito, se procederes bem, se procederes certo. Mas Deus não obrigou Caim, não amarrou a mão de Caim para Caim não matar Abel de jeito nenhum. Deixou Caim escolher. Caim fez a escolha errada, irmãos. Quantos cristãos, quantos fizeram a escolha errada, irmãos? Quantas pessoas, depois de estar caminhando um certo tempo, aí faz a escolha errada de voltar ao mundo, de voltar ao sistema? Quantos? Eu já vi pessoas que estavam na feitiçaria, aí saiu, aí a vida começou a apertar, aí a pessoa voltou para a feitiçaria de novo. Por quê? Porque alguém falou para eles que o evangelho era bom, fácil de viver, né? Era gostoso, né? É a solução para a salvação, irmãos. O evangelho é a solução para a nossa salvação. Porque sem salvação, vai todos para o inferno. O homem já nasce condenado. Jesus Cristo veio e falou assim: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tinha caminho, agora tem.
Agora tem caminho. Agora, só que a Bíblia deixa claro que esse caminho é estreito, que ele fala assim, eu sou a porta, mas que essa porta também é estreita. Então, se a porta é estreita, se o caminho é estreito, a ferro com ferro se afia, a palavra diz. Nós vamos andar, se é estreito, nós vamos andar se esbarrando, filho. Vou te espetar, você vai me espetar, e assim vamos nos afiando até chegar na glória. Porque não tem caminho espaçoso. Tem pessoas que vêm pelo caminho, que aceita Cristo, entre aspas, né? Mas quer espaço. Quer espaço, não pode tocar, não pode falar nada, não pode apontar, não pode cobrar nada da pessoa. Irmão, isso aí ainda está errado, isso aqui, se eu mudar ainda, não, quer liberdade, quer permanecer como está. Vinde como está, mas não é para permanecer como está. Né? Amém? Não é para permanecer como está. Agora, são coisas que a pessoa é que toma a decisão de escolher. Né? Escolher, recusar, você vai precisar recusar, vai precisar escolher, vai precisar deixar. O que é deixar? É abandonar, é esquecer, é largar para trás. Lembra da mulher de Ló? Foi, sai e não olhe para trás. Mas toda a vida, se você olhar a vida de Ló, o que aconteceu com a vida, por isso eu sempre digo isso, a Bíblia é repetitiva. Você pode pegar a história de Moisés e fazer um paralelo com a vida de Ló. Ló estava onde? Em Sodoma. Moisés estava onde? No Egito. Moisés precisou sair do Egito para ser salvo. Ló precisou sair de Sodoma para ser salvo. E a mulher de Ló olhou para trás. Falou que não é para olhar para trás. Quantos cristãos começam a olhar para trás? Quando você começa a olhar para trás, mas que eu dançava, que eu fazia isso, que eu era né? E música então é um negócio perigoso. Eu gosto de muitas músicas, é um perigo isso, do tempo da minha juventude, mas você não pode ficar com aquele saudosismo, daquele tempo, porque você pode querer voltar. Pode querer voltar, pode se transformar numa estátua. O que é transformar numa estátua de sal? Ela não foi para lugar nenhum mais, travou. Quantos crentes tem assim na igreja travado? Não desenvolve, não anda, não cresce no conhecimento, porque a vida cristã é crescer na estatura, lembra Jesus? No conhecimento, na estatura e no conhecimento. De glória em glória, a vida cristã é de glória em glória. Mas se virar a estátua, travou, para ali. Então são decisões até agora, irmão, que nós vimos, que Moisés tomou, que cabem perfeitamente na nossa vida hoje. São decisões que precisamos tomar hoje, atitudes que precisamos ter hoje. E é você que tem que ter, é nós que temos que ter. Pastor não pode obrigar ninguém. Ninguém pode obrigar ninguém. Porque se a pessoa quiser louvar a Deus, ela louva. Se a pessoa cortou o braço, vou cortar o braço dela para não bater palma, ela canta louvores. Vou cortar a língua, mas ela ia mente. Só se matar, e ponto. Porque a Bíblia diz assim, todo ser que respira, louve o Senhor. Para tirar o louvor de um cristão, precisa tirar a vida dele. E se tirar, Paulo diz que é lucro. Ou seja, nos levou ao objetivo final. O objetivo final é morrer em Cristo. Não só na questão do pecado. É como Paulo completa. O objetivo final é completar uma carreira e viver a eternidade com o Senhor. Mas enquanto ninguém não tira a nossa vida, nós vamos ficar na provação, nós vamos ficar na luta. Então quando o cristão morre, na verdade, chegou o dia da vitória dele. Chegou o dia que ele completou. O que é a vitória? É completar a carreira. Deus falou assim, você veio até aqui, o camarada morreu com 18 anos, mas era uma bênção na mão de Deus, temente a Deus, vivia na prática da santidade, morreu com 18 anos. Tu acha que morreu cedo? Não, recebeu a vitória dele. Porque já pensou ele ficar até os 70 anos
numa luta tremenda, todo dia negando a si mesmo, todo dia lutando com a natureza humana, com a sua carne. Então Paulo falou assim: morrer para mim é lucro, porque aqui nós vamos ter lutas e dificuldades. Amém? Não vai ter jeito. Então deixar, ou seja, recusar o Egito para permanecer lá. Para permanecer lá significava que ele tinha uma sentença de morte, pois Faraó queria matá-lo. Agora, se fosse pela razão, Moisés deixava o Egito, riqueza, glórias humanas, banquetes e festa. Pela razão, ele não deixava. Nós vamos ver aqui mais à frente que ele viu alguma coisa. Ele viu o que é invisível. Amém? Se nós não abrirmos os nossos olhos, se nós não buscarmos a ver o que é invisível, se nós ficarmos aceitando só o que estamos vendo, não vamos conseguir chegar lá. O inimigo, a ameaça era de morte. Lembra o Satanás que ele fica ameaçando? A Bíblia diz que o demônio ele fica ao derredor procurando a quem possa tragar, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ou seja, fazendo ameaça de morte, fazendo medo. Que medo, irmãos, é um sentimento que todo mundo tem medo. Não tem um que não tenha medo. Se você procurar um sábio, uma pessoa que corre risco, que vive correndo risco, por exemplo, um policial que fica enfrentando um tiro na comunidade, ou que vai para a guerra, todos têm medo. O negócio é que eles enfrentam o medo. Então é necessário enfrentar o medo. Amém? É necessário enfrentar o medo. Porque medo todo mundo tem. E Moisés estava ameaçado de morte, né? Pela fé deixou o gozo passageiro do pecado, que só traz tristeza para a alma e não alegria, um reino cuja glória acabou totalmente, pois o que é o Egito hoje? Aqui é o maior exemplo de que o mundo, o Egito, tipifica o mundo, é que o Egito hoje não vale nada. E um dia esse mundo também vai acabar. O maior exemplo é isso. Cadê o Faraó? Cadê o próprio Egito? Cadê a grandeza do Egito? Só tu vai lá, tu só se maravilha dentro dos museus. Se tu visitar o Egito, você só vai achar maravilhoso dentro do museu, aquelas pirâmides, né, que foram construídas, mas o dinheiro não vale nada, não tem riqueza, aquele povo tudo na pobreza, e não tem mais aquela glória que tinha. Porque o Egito, os irmãos sabem que biblicamente foi amaldiçoado, assim como Babel, né? Babel não, Babilônia. Tentaram reedificar, viu o que aconteceu, né? Do nada acabaram com ela. Eles queriam reedificar a Babilônia lá no Iraque, aí acabou com ela de novo, porque o Iraque nem se fala mais em Iraque. Na época estava tentando de novo, quando acabaram com ela, invadiram lá, fizeram guerra por uma coisa que era falso. Só uma estratégia política, como eu disse. E Moisés, olha só, se ele tivesse escolhido o Egito, que herança ele tinha hoje? Que herança os filhos dele tinham hoje? O que estava se falando dele hoje? O mesmo somos nós, irmão. Assim como o Egito hoje não vale nada, amanhã esse mundo não vai valer nada. Quem era isso ou era aquilo não vai ser mais nada. Uma hora o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Quando o Senhor vir buscar a sua igreja, a terra não vai servir de mais nada.
Tesouro nenhum você não vai conseguir guardar em nada. Não vai conseguir desfrutar nada. Quantos envelhecem e aí fica se lamentando porque está com aquele dinheiro todo lá guardado? Que ele tem muito lá? Colchão, pastor Alencar? Tem não? Porque eles não vão conseguir mais gastar, tem tanto que não. Mas aí a idade chega, como é que eu vou fazer? Eles estão tão apegados, eles juntaram porque eram apegados ao dinheiro, entendeu? E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, eles fazem de tudo para juntar o dinheiro. Às vezes deixa alguém, às vezes não mata ninguém, assim, fisicamente, de atitude, assim, ele pessoalmente, com a própria mão, mas mata com negligência, com omissão, e enterrando o dinheiro, guardando o dinheiro. Esses políticos aqui no Brasil, você acha que aquele dinheiro, aqueles apartamentos cheios de dinheiro, aquilo poderia ajudar alguém? Poderia ajudar os hospitais públicos? Poderia tirar essa fila que tem mais de quase 2 milhões de pessoas na fila com dores, esperando a sua vez de operar, e a vez não chega por falta de verba. Por falta de verba. E o dinheiro está no apartamento alugado, cheio de dinheiro guardado de mala. Pessoas que escolheram o Egito. Amém? Pessoas que escolheram o Egito. Mas Moisés largou tudo, pela fé deixou. Quarto tópico, não temer. Pela fé deixou o Egito, versículo 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Então, a outra atitude que ele tomou foi a de não temer, porque você pode ter medo, mas você não aceita, enfrenta o medo. Não, mas se eu fizer isso, vai apertar, mas é a vontade de Deus? Então eu vou dar um passo. Vou dar um passo. Seja o que Deus quiser. Não, mas eu não estou vendo o chão, mas a Bíblia fala que é para dar um passo, então eu vou dar um passo. Fala que é para abrir mão dessa fraude, então eu vou abrir mão. Fala que é para buscar o reino em primeiro lugar, então eu vou buscar o reino em primeiro lugar. E vou ver o que vai acontecer depois. Agora não é um dia que você vai na igreja, no outro dia já fica querendo ganhar dinheiro, já fica querendo ver. Não, isso é uma coisa que leva tempo. Essas atitudes que Moisés tomou aqui, ele levou 40 anos no deserto. Ele tinha 40 anos quando tomou essa atitude. Era um homem maduro, já grande. Já grande que a Bíblia diz é 40 anos. Depois ele levou mais 40 no Egito, no deserto, a ser tratado. Primeiro ele foi ensinado a ser alguém, depois ele foi para o deserto aprender a não ser ninguém. Mas quem sou eu? Obedecendo até o sogro dele lá, tudo, trabalhando com o sogro, o homem que era o príncipe do Egito. Não temer. Faraó ameaçou Moisés de morte. Quando vires o meu rosto, certamente morrerás. E Moisés disse por que para eles? Tu não vai mais me ver, porque eu tomei uma decisão firme. Mundo, não volto mais, não saio mais do caminho do Senhor, não saio mais da luz, não dou mais um passo nas trevas, no escuro. Só vou andar na luz da palavra, que é a lâmpada para os pés. Amém? É a decisão que você tem que tomar. Davi falou assim, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, ou vice-versa, é a tua palavra. Ou seja, guardei a tua palavra, a sua atitude, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não guardei para ganhar dinheiro, não guardei porque a igreja botou uma placa de negócio de prosperidade, semana de prosperidade, não sei quantas sexta-feira, não sei, nada disso. Eu guardei a palavra para não pecar contra Deus, porque eu quero ser salvo. Rico se eu for, se Deus quiser, eu vou ser. Ganhar dinheiro, se Deus quiser, eu ganho. Se Deus quiser dar, Ele dá. Mas a salvação eu preciso. Eu preciso, irmãos.
nós precisamos verdadeiramente é da salvação. E quando você entende isso, você busca o reino primeiro. Depois, se der para ganhar algum dinheiro, alguma coisa, está na mão de Deus. Amém? Está na mão de Deus. Obedecer, isso é buscar, isso é não temer o sistema, isso é não temer o mundo. Porque Faraó ameaçou, mas eu não volto mais aí. Não temer, a ira do rei é o juízo do mundo. Julga-nos, condena-nos, mas o Senhor é quem nos trata com justiça. Ou seja, o Senhor é quem nos salva. Amém? O mundo vai querer nos matar, não adianta. A intenção de Faraó é matar aquele que sai do sistema, aquele que sai da perdição, aquele que sai das trevas. A intenção dele é matar. Jesus deixou claro, ele vos odeia, então não tem amizade. O negócio com eles é sempre firmado com o pé no chão. Maldito o homem que confia no homem. Agora o quinto passo, ele diz assim, ó: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme. Olha só, ficou firme. Isso é o que, irmão? Ficou firme. Aí você vai para aquela parábola que Jesus contou da casa edificada na areia e a casa edificada na rocha. Veio uma ameaça, quer dizer, veio uma chuva, uma tempestade, a casa que estava na areia ficou sem fundamento, sem fundação. Que a casa edificada na areia, ela está sem fundação. Não vai sobreviver, a enxurrada vem, tira a areia de baixo, a casa cai. Se a nossa vida cristã é uma vida sem fundamento, firmado em música, firmado naquele homem da nau, solta o cabo da nau, né? O homem achou que aquilo era um homem. Por quê? Não está se fundamentando na palavra. Pegou um hino, foi pregar um hino, como se da nau fosse uma pessoa, num evento daquele de mais de não sei quantas mil pessoas. Ele falava a bobagem daquela, não sei se o irmão já viu, na internet, você abre lá, vai ver, o homem falou assim: eu vim para falar a respeito de Davi, mas Deus devido a essa grandiosidade, não sei o que, Deus me levou a falar de Danau. Danau não queria soltar o cabo. Danau não é uma pessoa, não é uma embarcação. O hino deixa claro isso, mas aí pega a música, quer pregar a música, quer pregar o hino. Um homem cantava assim num dos seus hinos: Miguel arcanjo regendo o coral. E todo dia é tão linda a cidade, Miguel arcanjo regendo o coral. Esse homem não lê Bíblia, esse homem não tem fundamento na palavra. E depois caiu, o cantor dessa caiu, gostava de imitar o Roberto Lavó do Roberto Carlos, né? Miguel arcanjo regendo o coral. Arcanjo é um anjo de guerra. Tem que se conhecer Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus, vocês têm que ter fundamento. Uma casa edificada sem fundamento. Agora, a casa edificada na rocha é uma casa firme. Então, quando falou que Moisés não temeu a ira do rei porque estava firme, é porque ele falou assim: ó, eu sei em quem eu tenho crido. Porque tudo ele fez até então nas promessas, nos ensinamentos que tinha o povo dele, os hebreus. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não tinha chegado nele ainda. Ele não tinha ainda falado com Deus, como falou depois. Depois dessas decisões todas, esse homem viu a Deus. Depois dessas decisões todas, Deus falou assim com o meu servo Moisés: eu falo face a face.
Mas primeiro, olha as atitudes que ele teve. Às vezes a gente quer algo de Deus, mas a gente não toma as atitudes que é preciso tomar. Às vezes a atitude vem assim de bandeja para você tomar uma atitude, para você tomar uma decisão, e você escolhe pelo mais fácil. Você não escolhe pelo mais difícil, né? Mas porque o reino de Deus é conquistado por esforço, não tem moleza. Paulo diz assim, os que se esforçam se apoderarão dele. Por quê? Porque as promessas são invertidas. Você viu? Moisés escolheu largar toda a riqueza e grandeza para seguir a vergonha de Cristo, visando a salvação eterna. Mas humanamente falando, o homem estava maluco. Mas o que é isso, Moisés? Você fez isso mesmo? Você largou tudo, cara. E a gente vê pessoas fazendo isso. Então a casa firme é uma casa que está firmada em Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus Cristo é a rocha da nossa salvação. Ou seja, se você não for firmado nessa rocha, não tem como se salvar, irmão. Agora, se vai ganhar dinheiro, se vai ficar rico, se vai ficar pobre, se a igreja vai ficar pequena, se vai crescer, isso pertence a Deus. Agora, a salvação, nós temos que estar firmados na rocha que é Cristo Jesus. Então, esses cinco tópicos é que ele ficou firme. Aí, por que ele ficou firme? Porque aí o texto diz, como vendo o invisível. Olha só, não quer dizer que ele está vendo, né? Olha só o que diz aqui o verbo, né? Ele fala assim, ficou pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo. Não quer dizer que viu, mas tomou atitude como se tivesse visto. Amém? É pela fé, irmãos. Pela fé você não está vendo. Aqui nós estamos lendo uma galeria da fé. Então não quer dizer que Moisés fez isso aqui porque viu. Olha só, porque assim seria fácil. Deus apareceu para ele, mostrou o invisível, né? Depois igual Paulo, depois ele foi arrebatado, ele falou assim, não sei se é o primeiro, se é o terceiro céu, e foi lá, viu coisas inefáveis. Aí já melhora um pouquinho, mas ainda assim não é garantia, porque Deus conversou com Caim e o sem vergonha não aceitou os ensinamentos de Deus, diretamente assim, sabe, você ficar parando assim, Deus ficar falando para ele, você ouvindo ele assim, e sabendo que ele é o Todo-Poderoso, que ele está vendo tudo, e está vendo, você nem fez ainda o que você quer fazer, e ele já está te avisando, e ainda assim você tomar a decisão de praticar o pecado. Mas aqui diz que é como se tivesse visto. Nós cremos, a palavra de Deus diz que Deus procede assim, então nós vamos proceder como se estivesse vendo o que Deus tem para nós, como se estivesse vendo o nosso lugar lá no céu, como ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Aí você, como que vendo essa morada, você já começa a tomar as atitudes que agradam a Deus, que te levam até Deus. E às vezes, para nos levar até Deus, primeiro nós vamos ao deserto. A maioria dos homens foi assim. Onde é que Moisés foi encontrar Deus? Lá no deserto. Teve que sair da cidade, da segurança, fugido. Já pensou você fugido do rei, do faraó que mandava naquela época e tudo? Ele correu o risco de ser encontrado, porque aquele homem tinha exército para procurar aquele deserto, varrer aquele deserto todo. Mas ele enfrentou essa situação e foi lá no deserto como quem não quer nada. Aí Deus vai e fala, agora eu quero falar contigo. Vamos tirando a sandália dos pés, que agora você está entrando no terreno santo. Amém. Entrando no terreno santo. Então, quando encontramos com Deus, terra santa, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Fica firme. Recusou o material, recusou o que é material, o invisível e o passageiro, mas em compensação pôde ver o espiritual, o invisível e o eterno.
Sua resposta à ameaça de Faraó foi, quando o Faraó falou assim, ó, você vai morrer, quando eu te ver de novo, você vai morrer. Ele falou o quê? Disseste bem, nunca mais verei o teu rosto. Porque eu tomei uma decisão. Esse é o verdadeiro cristão. Quando ele toma a decisão, está tomada. Ele tomou a decisão de seguir a Cristo, pode chover canivete, pode fechar a porta, pode se levantar inferno, potestade, principado, mas o Senhor é comigo. Jesus falou assim, ó, sem mim nada podeis fazer, então eu preciso dele em todas as áreas. Mas pode chover. E o que Davi falou assim, ó, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Ele é uma pessoa convicta, firmada na palavra. O que é uma pessoa firme? Uma pessoa, a palavra é a rocha, Jesus Cristo é a rocha. Se você estiver firmado na palavra, é o que Davi falou assim, ó, ainda que eu passe, né? Pode ser que não passe, mas ainda que venha a passar, ele sabe quem está com ele. Isso aconteceu com Moisés. Passou, mas o Senhor estava com ele. E aí, ele diz assim, ó, aí a palavra diz assim, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É fácil? Não é. Mas é preciso contemplarmos o que Deus tem para nós. A palavra falou aqui, ó, aquilo que o homem não viu, ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Se ouviu uma palavra dessa, você não está vendo nada, mas você ouviu, age como se estivesse vendo. Começa a tomar atitude, começa a se posicionar de forma a ir em direção ao Senhor. Amém? Porque às vezes parecia que em direção a Deus é em direção à prosperidade do Egito. Não. No caso de Moisés, em direção a Deus, foi se afastar das riquezas, das grandezas e ir em direção ao deserto. E lá ele teve um encontro com o Senhor. Amém? Agora, a vida cristã é fácil? Não é fácil. É difícil e vai ficar difícil. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriaria. Olha só, e nós estamos vivendo o fim dos tempos. Eu tenho assim uma impressão que as coisas que estão acontecendo, os absurdos que está acontecendo, você vê publicamente assim, aqui no país, não é só no Brasil não, no mundo, você vê juízes tomando uma decisão aqui de um jeito, uma outra causa igualzinha a essa, eles tomam uma decisão contrária e anula, e sem anular aquela que foi tomada. Nós vimos agora na ineligibilidade do presidente, né? A outra foi cassada, a lei mandava, quando um presidente é cassado, é impeachmentado, fica ilegível. O juiz foi lá e votou que fica elegível, não deixou ficar ilegível. E agora o outro foi tornado ilegível depois do mandato, totalmente contrário ao que eles fizeram com o outro. Quer dizer, isso é só um exemplo que eu estou dando, porque em cima disso tem um monte de situações. Nós estamos vendo marginais, fraudadores com 400 e tantos anos de prisão solto e pessoas presas porque é igual o caso do pastor. Não sei se ele vai ser preso, né? Não sei como é que está o caso dele, mas foi proibido de pregar. Porque se você pregar a Bíblia na íntegra, meu irmão, vai bater de frente com o sistema. O sistema está se levantando, o inimigo tem levantado várias frentes e isso vai acontecer mesmo. Então, que Deus nos ajude a ficarmos firmados, mais do que nunca nós vamos precisar estarmos firmados, fundamentados na palavra de Deus. Porque fundamentado na palavra de Deus, sabe quem é que garante? Deus. Sabe quem é que te garante? Não, pastor, é Deus. Amém? Porque está fundamentado em quê? Na palavra de Deus. Agora o homem não pode garantir nada, não sabe o que vai acontecer amanhã. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero agradecer a Deus mais